Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a criação e utilização de funções no R. Nesse caso, não funções já disponibilizadas em pacotes, mas sim funções que nós mesmos iremos criar. Funções são uma estrutura extremamente útil na programação, não só no R, como em outras linguagens, pelo fato de que a utilização de funções permite com que a gente evite de repetir o mesmo código ou a mesma rotina várias vezes nas nossas análises. Então nós podemos criar um módulo que execute uma sequência de ações e armazenar isso no objeto, que toda vez que nós chamarmos esse objeto com os determinados argumentos que nós definiremos a priori, nós vamos obter os mesmos resultados, as mesmas sequências lógicas de ações. Então, funções são muito úteis para a organização do código, eficiência da nossa programação e também em questão de organização. No R, a criação de funções, ela é extremamente fácil e simples de ser realizada, e ela ocorre através da função, também é uma função, que é a função function. Então essa é a função responsável por criar funções no R. E como essa função funciona? A gente chama function. Dentro dos parênteses, nós vamos adicionar os argumentos que nós queremos informar para a nossa função, ok? Nós abrimos os parênteses e escrevemos nossa sequência de ações a serem executadas, ok? Para que essa função seja disponibilizada toda vez que nós queremos reexecutá-la, nós podemos salvar essa função em um objeto. Aqui nós vamos criar uma função super simples que vai informar para a gente o quadrado de um número. Então eu vou chamar essa função aqui de quadfun. Então ela vai receber um número que, no caso, eu vou estar chamando como uma variável x, ok? E aqui dentro eu vou criar um objeto chamado xquad, que vai receber x multiplicado por x. A gente quer esse número ao quadrado, ok? E a gente vai executar esse comando. Agora eu queria chamar a atenção para o nosso environment, onde eu vou ter aqui uma lista de objeto. E nesse caso, eu tenho aqui uma nova classe que a gente provavelmente não tinha visto nos vídeos anteriores, que é a classe de funções. Então eu tenho aqui exatamente uma função que eu criei, chamada de quadfun, e que recebe um argumento x, ok? Vamos tentar usar essa função. Vamos ver se essa função está realmente funcional agora. Vamos tentar o quadrado de 2. Vamos executar esse comando. Presta atenção. Primeira coisa, eu digitei o nome errado. Eu digitei quadfun, é quadfun. Então vamos executar. O que aconteceu? Eu executei e eu não tive o retorno de nada. Por quê? Para que eu tenha um número printado na tela ou executado na tela, eu necessito ter esse objeto printado. Então eu vou colocar aqui quadfun novamente, ok? Só que dessa vez a única coisa que eu vou mudar é adicionar um comando como se eu estivesse printando aqui. Vou executar, eu tenho 4, ok? Eu poderia, para ser mais geral, a gente vai ver isso em outros tipos de objetos aqui dentro de funções, eu poderia usar print para garantir que esse número seja printado na minha tela, return para que esse objeto seja retornado também pela minha função. Então todos vão ter o mesmo padrão. Lembrando que para objetos em geral, o R ele não necessita esse return, ele vai retornar sempre esse último objeto aqui disponível na nossa função, ok? Mas vamos tentar fazer alguma coisinha um pouquinho mais interessante, ok? O que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar criar uma função que vai retornar
os quadrados de todos os números num determinado intervalo que a gente definir. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma sequência de quadrados começando de 1 até um limite superior definido pela gente. Vamos criar uma função chamada quadlist fun, só para a gente lembrar que é sempre uma função aqui. Vai receber function, mesma coisa, um argumento só, vai receber um argumento x, beleza? Que vai ser esse nosso número. E a gente vai criar novamente o objeto xquad aqui dentro. Ok? Porém, o que eu vou querer agora? Eu vou querer adicionar nesse xquad o valor quadrático de uma sequência que vai de 1 até o x que eu informar. Então eu vou colocar aqui for i em 1 até x, então de 1 até o meu número x, eu vou inserir em xquad i vezes i. Lembrando que eu estou usando i aqui porque o meu valor mesmo da função, da operação, vem de i, que recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não entende o funcionamento da função for, aqui na nossa playlist de dicas no R, nós temos um vídeo somente para as funções for e os outros loops no R, ok? E o que nós faremos agora, toda vez que dentro desse loop a gente criar o xquad, eu vou mandar printar, ok? Eu vou mandar aqui printar o valor de xquad, ok? Xquad. Então, quadlist fun, tem a minha função aqui na parte do meu environment listado, eu acabei de criar ela. Vou executar, vamos colocar até 4, ok? Então tem 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16. Então eu acabei de criar uma funçãozinha que cria uma lista de números quadrados, ok? Porém, e se eu quiser, na verdade não uma lista, aqui a gente tem que reparar que eu tenho um valor em cada observação, eu não tenho nenhum tipo de estrutura. Eu vou colocar aqui, ó, str, o output, vocês vão reparar que nem tem estrutura, não é uma lista, não é um objeto, cada número aqui individual é uma observação. E se eu quiser colocar isso, por exemplo, dentro de uma tabela, numa data frame, eu vou copiar e colar a estrutura só para salvar tempo da gente ficar digitando. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligeira modificação. Eu vou criar agora para a gente uma data frame, ok? Só que eu vou criar essa data frame dentro do meu loop. Eu vou querer preencher ela de uma maneira iterativa. Então eu vou criar aqui um out result, que vai ser a nossa data frame final, e eu vou preencher ela de null. Ela vai ser vazia, não tem nada, é um objeto nulo. Só que ele precisa existir antes de eu chamar ele aqui e popular ele no meu for, ok? Então aqui eu acabei de calcular o meu xquad. Eu vou criar o que agora? Agora eu vou criar uma data frame, que eu vou chamar de output temporário aqui, outtemp, que vai ser uma data frame, que x vai receber i, então é o meu número que eu estou levando ao quadrado, e quad vai ser o meu xquad, meu número ao quadrado, ok? Então eu criei essa data frame. E agora eu vou fazer uma estrutura que eu vou estar sempre colocando o output anterior embaixo, o output novo embaixo do meu output anterior nas linhas da minha tabela. Então eu vou pegar aqui o meu outResult e vou preencher ele com o resultado do meu de um RBind. Lembrando que a função RBind coloca linhas de uma data frame com o mesmo número de colunas embaixo de outra data frame. E eu vou colocar primeiro aqui outResult e depois o outtemp. Então o que eu estou fazendo? Veio um 1, eu calculo o quadrado, eu crio uma data frame e eu estou colocando ele em cima, os resultados desse meu output temporário embaixo de um elemento nulo. Então a única coisa que eu vou estar fazendo, a outResult vai ser uma data frame com uma linha. Aí vem o segundo round de interação, 2. Aí vem 4.
vai ser 2 ao quadrado, 4. Eu crio a segunda linha, assim por diante, até meu número n de linhas, ok? E no final aqui, nós vamos usar o return para retornar a nossa data frame como um objeto dessa nossa função, o output dessa nossa função. Que aqui agora sim, se eu executar quad list fun e coloco 6, por exemplo, eu tenho um output, que é uma data frame, com a primeira coluna de 1 a 6 e os resultados dos quadrados desses números. Se eu der um str aqui nesse output, vocês vão ver que agora sim eu tenho uma data frame, porque eu retornei o data frame criado nessa função, beleza? Uma coisa muito interessante que a gente pode fazer criando funções no R é criar uma função com valores padrão. Ou seja, quando a gente não informar um valor específico para a nossa variável, essa função vai considerar o valor padrão para o argumento ali posicionado. Então vamos criar de novo a nossa quad fun. Ela vai ser uma função que vai receber x e ela vai pegar o x_quad, vai criar o x_quad igual a gente fez anteriormente, que é x elevado ao quadrado, x vezes x, e aqui eu estou retornando x_quad, beleza? Só que dessa vez eu vou falar que x_quad é igual a 4, ok? Se eu executar quad fun sem nenhum argumento, sem nada, eu tenho 16, porque o meu padrão é 4. Porém, se eu colocar quad fun 10, eu tenho resultado de 100. Então, eu consigo alterar esse valor mesmo que eu tenha um valor default. Se eu não informar nada, aí sim a função considera meu valor padrão. Lembrando também, pessoal, que eu poderia colocar aqui x igual, o resultado seria o mesmo, ok? Já que eu só tenho um argumento, eu não informei a variável, eu coloco diretamente o valor informado nesse meu primeiro argumento da função. Se você tiver 3, 4, 5 argumentos, se você informar na ordem que eles aparecem, você também não vai precisar colocar os nomes, porque você vai considerar por posição. Mas se por algum motivo você troca um valor que você queria colocar no primeiro argumento no primeiro argumento lá na terceira posição da sua lista de argumentos, você só vai poder fazer isso se você informar o nome correto daquele argumento, ok? Você precisa informar o nome para fazer essa relação entre o valor e o argumento fora de posição, ok? Eu gostaria também de dar um exemplo que, pelo menos para mim, na minha rotina é extremamente útil, que é criar funções para gráficos. Porque a gente às vezes trabalha com o mesmo tipo de conjunto de dados, a gente tem uma rotina de análise, a gente quer fazer gráficos muito parecidos com diferentes conjuntos de dados, e ao invés da gente digitar todo o código para criar um gráfico, a gente já pode ter um envelope, a gente vai chamar assim de um envelope, que customize e padronize a nossa lista de funções para gerar o mesmo gráfico em diferentes conjuntos de dados. Então, vamos criar aqui uma porção do nosso código aqui, que a gente vai criar funções para plots, beleza? E como a gente teve os últimos vídeos de barplot e boxplot, vamos fazer barplot, vamos usar barplot como exemplo. Então, eu vou criar uma função chamada meuBarplot, ok? E essa função, ela vai receber function, ok? Então, essa function agora sim, ela vai receber um argumento chamado data, um argumento x e um argumento y, ok? Sendo que data vai ser a minha tabela, x, os valores vão para o meu eixo x e y, os valores vão para o meu eixo y. Você pode nomear ali da forma que você quiser, beleza? E a gente vai criar um barplot. Então, um barplot com as médias dos valores que nós quisermos, ok? Das classes que a gente escolher. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma média, uma tabela de médias, beleza? E eu vou criar essa tabela de médias por meio da função aggregate, que a gente já usou em vídeos anteriores. Então, a gente vai chamar aggregate data na posição x, na coluna x, ok? Por
uma lista composta pelos valores em data na coluna y, e a nossa função vai ser igual a média. Então a gente vai fazer a média por grupos. Então x é o valor que a gente quer calcular a média, y é a coluna com os grupos, os fatores que a gente vai usar para calcular a média dentro de cada fator. E por fim nós vamos fazer um bar plot, onde eu vou ter a minha altura sendo a minha média data na coluna 1, ok? E aqui eu vou colocar o meu names.arg igual a minha média data na minha coluna 1. Perdão, pessoal, aqui não é coluna 1, aqui é coluna 2. Porque se a gente fizer um aggregate aqui, o aggregate, com certeza, no final, a gente vai ter os valores, as médias, na segunda coluna dessa tabela, ok? Então, vamos lá. A gente executa, a gente cria o meu bar plot, ele está aqui disponível na função, ok? E a gente vai usar um conjunto de dados que a gente quase não utiliza nos nossos exemplos. De novo, nós vamos usar o emit_chars aqui, assim como a gente usou nos vídeos anteriores. Então, head emit_chars, para a gente dar uma olhadinha se foi importado direitinho, foi, a gente tem perfeito, carros nas linhas, as observações nas colunas. E agora a gente vai chamar a nossa função. O meu bar plot, ela já está aqui disponível, se eu começar a digitar. Então vai ser emit_chars, que é a minha data. Então o RStudio já mostra para mim até os argumentos. X, ou seja, as minhas classes, a gente vai usar cilindro, como a gente fez anteriormente. Estou colocando entre aspas, pessoal, lembrando que eu estou querendo o nome da coluna, então vai entre aspas nesse caso, ok? E Y vai receber agora, na verdade é o contrário, pessoal. Aqui eu vou colocar MPG, já que é o meu, já que vai ser a minha classe de o meu argnames, no caso, ok? Já que eu vou querer plotar aqui, ó, aggregate, a gente tem que levar em consideração... Não, perdão, pessoal. Ignorem o que eu estou falando. Realmente aqui, xmpg, porque é o meu valor numérico, então o que eu estou querendo calcular é a média. Então ele entra x aqui, ok? Na minha coluna de data. E y vai ser cilindro, o número de cilindros. Então eu só preciso informar isso. Informando isso, eu tenho exatamente aqui, ó, o bar plot que a gente criou lá no vídeo de bar plots, com as médias de milhas por galão para cada um dos tipos de carro com 4, 6 e 8 cilindros. Ótimo, perfeito. Só que, se eu crio uma função dessa, eu não consigo customizar muito o meu gráfico, ainda estou meio que engessado, eu não consigo mudar a cor, não consigo mudar tamanho, porque eu ainda não tenho como informar de maneira customizada para minha função meu bar plot essas informações. Então o que a gente vai fazer aqui é adicionar um caractere interessante, caractere especial, que são esses 3 pontinhos aqui, ó. Esses 3 pontinhos que a gente informa na função, nós podemos usá-lo como uma referência, por exemplo, dentro do bar plot, para permitir a inclusão de todos os outros parâmetros gráficos de bar plot. O que isso quer dizer? Vamos entender isso com exemplos. Então, eu estou criando a função bar plot. A única coisa que ela mudou foi a inserção desses nossos 3 pontinhos. E aqui agora a gente pode pegar o mesmo meu bar plot aqui. Se a gente executar o mesmo comando, vocês vão reparar que nada muda. Eu vou até apagar aqui o plot. Vocês vão ver que nada muda. É o mesmo plot. Porém, se eu adicionar alguns argumentos de parâmetros gráficos, como o head, a cor de vermelho aqui no caso, né? O sex.names, então seja o tamanho dos labels dos meus grupos ali das barras, colocar igual a 2. Se eu adicionar também o sex.axis também igual a 2. E criar talvez um título que a gente vai chamar de plot por função, já pode por função, o que vai acontecer? Eu consigo customizar esse meu gráfico, ok? Presta atenção que em momento algum eu coloquei call, sexName, sexAxis e main como um argumento da minha função.
Mas como eu adicionei os 3 pontos aqui e esses 3 pontos também vieram dentro da minha função barplot, tudo que for adicionado, além dos meus argumentos padrão, eles virão para cá. Então eu posso aproveitar esses comandos. Isso é uma dica muito interessante. Que permite a gente, sim, criar envelopes para função, para plots que sejam de um mesmo padrão de visualização, mas também permite um certo grau de customização para a gente nas nossas rotinas. Às vezes a gente não vai querer o mesmo tamanho de eixo, porque nós temos mais observações, etc. Trabalhar com escala, dá para customizar bastante, ok? Agora, eu queria chamar atenção para a utilização dessas funções de plot, mas também utilizando o ggplot, ok? Que a gente está utilizando bastante o ggplot nos nossos vídeos. Então vamos lá, utilizando o ggplot em funções. Hoje eu vou usar para essa parte do ggplot um conjunto de dados um pouquinho diferente, e inclusive ele vai ser importado de uma maneira ainda mais diferente, ok? Eu vou tentar ensinar para vocês de maneira bem breve um outro tipo de importação de dado no R. Eu estou usando esses exemplos que eu obtive através de um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que fala sobre a criação de funções utilizando o ggplot, e lá vocês conseguem achar referência de todo esse conjunto de dados, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o pacote dplyr aqui, ok? Se você não tem o pacote dplyr, instala ele, install.package dplyr. Vídeo 1 dessa playlist ensina como instalar pacotes também no R. Então nós vamos carregar ele. Nós vamos criar uma variável chamada myFile. E aqui eu vou adicionar o nome desse nosso arquivo, que é um nome um pouquinho grande aqui, que ele chama Zillow Neighborhood Home Values.csv, ok? Zillow Neighborhood Home Values.csv. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download desse arquivo. Então eu vou copiar e colar aqui o comando para fazer o download. Download file. Eu tenho aqui o link de onde existe a deposição desse arquivo, ok? E aqui eu tenho o nome da tabela que eu vou querer baixar. E ela vai ser baixada, perdão, aqui está como myfile name, vou substituir myfile name por myfile, é onde eu coloco o nome da tabela, ok? E aqui agora eu baixei uma tabela de 2.7 megas. Essa tabela foi baixada e ela está presente no seu diretório de trabalho. Se você quiser saber qual é o seu diretório de trabalho, getwd, ok? E você vai descobrir qual é o seu diretório de trabalho. Ótimo. E agora nós vamos importar essa tabela através da utilização de uma função de um outro pacote, o pacote Rio, que é um pacote para fazer essa manipulação de importação e output de arquivos, ok? Nós vamos criar a variável chamada bossValues, ok? E essa variável bossValues ela vai ser criada através da importação dessa nossa tabela CSV que a gente acabou de baixar, por meio da função import do pacote Rio. Aqui eu quero mostrar uma outra forma de a gente acessar comandos de funções. Aqui eu vou chamar Rio, que é o pacote, e eu ainda não dei library nem nada, e vou usar dois pontos seguidos. E aqui eu vou digitar import agora, ok? Se eu fizer isso, eu tenho acesso à função import do pacote Rio sem chamar o pacote Rio. Isso é muito, muito útil, muito útil. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa tabelinha que a gente acabou de baixar, ok? E a gente já vai usar uma função lá do pacote dplyr, por isso que a gente deu aquele library, ok? Então o pacote dplyr ele vai se conectar a essa nossa tabela por meio desse operador aqui, porcentagem, sinal de maior porcentagem, ok? E eu vou usar um comando do dplyr que é filter, a coluna cidade, onde eu tenho valores iguais a Boston. Então eu vou querer só os valores de Boston.
para boss values, ok? O que é boss values? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela. Eu tenho aqui uma tabelinha com várias informações, data, região, region name, estado, metro, country, size rank, para várias observações dentro dessa nossa tabela, essa zero neighborhood, ok? Agora, nós vamos tentar criar um bar plot utilizando dois conjuntos de dados aqui, ok? Nós vamos criar um bar plot utilizando os valores aqui de ZHVY. ZHVY, ele é esse Zillow Home Value Index, é um valor de index para as casas na região de Boston, em alguns bairros, em alguns neighborhoods em Boston. E a gente vai fazer esse ranking, vai criar um bar plot mostrando esses valores desses index, tentar criar um bar plot ordenado para entender como que é a distribuição desses valores ao longo dos bairros em Boston. Ok? Então, de novo, vou criar minha função meu bar plot, ok? Function data x y, e aqui eu vou criar um comando title que por default ele vai estar vazio, mas ele vai existir, ok? Eu posso alterar o meu título. Vou ggplot2, vou chamar o ggplot2 e ggplot. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque se você quiser depois acessar essa função ou colocar essa função no seu código e você não chamou o ggplot por algum momento externo à função, ela vai conseguir plotar de qualquer forma, já que ela está acessando o ggplot, a função o ggplot do pacote ggplot2. Data de ggplot vai receber data, que nesse caso esse é o argumento de ggplot, vai receber o argumento da minha função. Então aqui eu estou usando uma função dentro de outra função. AES, aesthetics, vai receber x. Meu x vai ser um reorder dos meus argumentos x e y, ok? Então eu estou reordenando x e y, porque eu falei que a gente vai querer plotar na ordem do valor do maior índice para o menor índice. Então eu estou fazendo exatamente isso, estou ordenando os meus valores, ok? E y vai receber y, pessoal, ok? Y recebe y. Sinal de maior para adicionar a próxima camada. A próxima camada vai falar como nós queremos plotar. Lembrem lá do vídeo de introdução ao ggplot. Nós queremos plotar geometric columns, color, igual a black. Então nós vamos plotar como black aqui, ok? O contorno das nossas caixas e o fio a gente vai preencher de novo com um valor. Lá no exemplo vocês vão ver que eles usam hexadecimal, mas aqui a gente pode usar vamos usar Dark Blue. Vamos usar Dark Blue aqui. Dark Blue. Mais uma camada. Nós vamos remover o eixo X. O título do eixo X, perdão. Mais uma camadinha aqui. Nós vamos remover também o título do eixo Y. Nós vamos fazer aqui um gráfico de barras que a gente não fez no vídeo anterior. Nós vamos fazer esse gráfico de barras na horizontal. Nós vamos fazer um flip, um chord flip do gráfico de barras. Então o gráfico de barras vai estar na horizontal. Então toda vez que você quiser virar a ordem de um gráfico no ggplot, você usa esse chord flip. Daí a gente está fazendo um flip das coordenadas. A gente vai usar um argumento chamado ggtitle, que vai receber o nosso argumento title, que no caso o default dele é vazio, mas a gente pode mudar. Ok. O nosso tema, a gente vai usar um tema classic, igual a gente já viu no vídeo passado, como que funciona essa questão dos temas pré-definidos. A gente só vai fazer uma alteração nesse tema, que vai ser o plot.title element text size igual a 24. Então, se o usuário informar um título, ele vai ter tamanho 24 aqui, ok? Como está vazio, não vai fazer nenhuma diferença. Ok, chamei, criei a função meu barplot novamente, e agora eu vou tentar criar o meu barplot. Vamos ver se a função realmente é funcional agora. O meu barplot data boss values, ok?
valores de x, region name, valores de y, ZHVI. E agora o nosso título. A gente vai chamar um título de... copiando e colando aqui. De Zillow Home Value Index by Boston Neighborhood. Então a gente está pegando esse Zillow Home Value Index, que seria esse index de Zillow para as regiões para os bairros de Boston. A gente está usando isso como título do nosso gráfico. Vamos tentar executar esse gráfico. Eu tenho um erro. Primeiro erro aqui que aconteceu, ele não conseguiu achar a função gtitle, porque eu digitei errado. É gtitle. Vamos lá. Mas de qualquer forma, eu continuo tendo um erro, tá vendo? Mesmo corrigindo o digititle. Porque ele fala que ele não consegue achar o objeto region name. O objeto. Então eu coloquei aqui region name como um objeto, já que eu não coloquei ele entre aspas. Mas lembrando que quando a gente cria ggplot, gráficos no ggplot, x e y eles não entram como entre aspas, eles entram com nomes que o ggplot consegue interpretar como sendo o nome de uma coluna. Não preciso fazer como aqui no barplot e colocar ele entre aspas. Então a gente tem esse certo conflito. E como que a gente resolve esse conflito? A gente pode usar o pacote rlang, ok? E o pacote rlang vai permitir que a gente consiga burlar esse probleminha aqui. Então eu vou copiar e colar a mesma função, ok? A única alteração que eu vou fazer agora para burlar é que toda vez que eu chamar meu argumento x ou y, eu vou colocar eles entre duas chaves, ok? Vou abrir e fechar duas chaves toda vez que eu chamar o meu y. Dessa forma, o rlang a gente consegue converter a forma com que o ggplot está lendo o nosso argumento e entender que nós não estamos chamando ali um objeto, e sim o nome da coluna, perfeito? Então eu executei aqui o comando. Se eu pegar o meu mesmo comando aqui com boss values, region names, HIV e Zillow Home, vocês vão ver que ainda não resolveu, porque acho que eu não chamei o rlang aqui. Então a gente tem que dar um library rlang, então não vai adiantar nada se eu não chamar a biblioteca, ok? Não. O erro que eu tive aqui, pessoal, é mais uma vez por questão de digitação. Vocês conseguem ver aqui que não tem o elemento de tema plot title, é de novo title, ficou faltando aqui, então vamos criar a função novamente e executar. E dessa vez sim, dessa vez nós temos o nosso gráfico de barras criado através da nossa função, onde eu tenho Zillow Home Value Index by Boston Neighborhood, ok? Bem bonitinho com todos os bairros aqui, ordenado, como eu queria no início. Para vocês entenderem como funciona e como eu posso modificar esse meu output, eu poderia, por exemplo, salvar o output desse meu ggplot, vou até apagar aqui para evitar confusões, dentro de plot. Vocês conseguem ver que ele não está aqui disponível agora, mas se eu executar plot, eu tenho meu gráfico. Então isso também vai me permitir adicionar aquelas camadas que existem no ggplot que eu posso colocar no objeto. Então eu poderia colocar, por exemplo, geometric text, colocar como AES o aesthetics labels igual, eu vou colocar aqui scales, coma ZHVI prefixo
US dollars, que eu estou só convertendo, fazendo uma manipulação para que eu tenha como US dollars os valores ali. Adjust vai receber 1, então meu posicionamento horizontal, meu alinhamento horizontal desses meus valores aqui. Vou colocar minha cor color como white, já que eu tenho uma barra azul, não estou colocando nenhuma outra cor tão escura também. Posição, eu vou colocar posição igual position dodge ponto 9. Então position dodge vai permitir como eu ajusto essa função, esses textos dentro da minha área de plot. Size igual a 4, então tamanho do plot igual a 4, eu quero colocar isso mais pequenininho, ok? E vamos lá. Tem uma coisa erradinha aqui, pessoal. Label, de novo, hoje eu estou errando bastante digitação. Label ao invés de labels, ok? Isso aqui é o que acontece. Eu tenho o gráfico de barras ordenado do maior valor para o menor valor e onde eu coloco dentro de cada uma dessas minhas barras os valores correspondentes ao valor presente na tabela. Ok? Então a gente criou essa função, a gente poderia mudar tranquilamente o dado aqui, então a gente poderia mudar tranquilamente a data frame, a coluna de valores, ou no caso que é a coluna das regiões ou dos fatores, e aqui o nosso valor a ser plotado, ok? Porém, existe algo extremamente útil em relação a funções no R, que é o armazenamento dessas funções em objetos, em arquivos que nos permitam no futuro reutilizá-las sem ser necessário digitar toda a função novamente. Às vezes a gente está trabalhando aqui, a gente está com exemplos bem simples, mas às vezes a gente cria funções tão longas que se a gente for ficar redigitando ou copiando e colando, a gente pode adicionar erros. Então, uma vez que a gente tem essa função realmente funcionando como a gente queira, a gente pode salvar em um arquivo e simplesmente chamar novamente essa função, o que nos salva, nos poupa tamanho no código, número de linhas e nos resulta em uma maior organização. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar todo o meu environment aqui, ok? Estou removendo todas as minhas funções. Então se eu tentar acessar meu barplot, vocês vão ver que tá aqui porque a gente já tinha criado antes, mas se eu tentar executar ela, vocês vão ver que não tem função meu barplot mais disponível, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu barplot aqui, copiar ela, vou abrir um novo script, vou jogar aqui meu barplot, ok? E eu vou salvar esse script, ok? Vou salvar meu barplot, meu barplot. Poderia ser o nome que eu quiser. Estou chamando como meu barplot aqui, beleza? Vou voltar para o script anterior. Vocês viram que não existe nada ali no meu environment. E agora eu vou chamar essa função que foi salva num arquivo. Para isso eu vou usar o comando source. Source, abro parênteses, meu barplot.r é a minha função. Chamo ela. O que eu tenho aqui, pessoal? Meu barplot, exatamente. Já que eu apaguei tudo ali, eu vou precisar novamente criar a minha tabela com os valores, ok? Aqui eu vou apagar essa parte e eu tenho aqui meu barplot. Chamei, fiz o download, vocês não precisam fazer o download novamente, ele já está lá, mas como foi rápido eu só executei o comando. Tem aqui a tabela funcionando. Vou copiar toda essa parte aqui do meu barplot, salvando dentro de plot. E agora sim, vamos executar plot. Eu tenho o mesmo gráfico. E eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, adicionando os valores dentro das barras, os valores em dólar dentro das barras. Copiei e colei aqui. E eu vou ter o mesmo funcionamento. Ou seja, com a função source, eu posso importar funções que eu criei e salvei como arquivos .r para o meu script atual
poupando que eu tenho que redigitar ou que eu tenha que copiar e colar de algum lugar uma função que eu já tenho disponível. Então, vocês podem criar bibliotecas de funções para utilizar em códigos futuros. Lembrando que funções são a base do funcionamento de todos os pacotes no R. Então, isso pode ser um primeiro passo para você criar futuramente um pacote no R. Criar funções que são úteis na sua rotina de análise, e uma vez que você tem um conjunto de funções que seja útil e que você acha que pode ser útil para um grupo de pessoas que faz o mesmo tipo de análise que você pode estruturar isso de uma maneira muito mais organizada em um pacote e disponibilizar para a comunidade. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que é um tópico extremamente interessante e muito útil para quem trabalha com programação e rotinas de análise. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Sugestões de próximos vídeos, da mesma forma, críticas também são sempre muito bem-vindas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau.